Pessoal, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Vamos dar início. Vamos dar início então à nossa aula de hoje de economia. Tá? Algum. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém falou alguma coisa aí, perdão, no chat, parece? Bom, semana passada algumas pessoas disseram que não tinham conseguido postar a atividade no AVA. Aí, inclusive, eu pedi, o pessoal mandou e-mail. Eu conversei com a coordenação, eles pediram para eu pedi para vocês tentarem repostar novamente no Ava lá. Vocês conseguiram? Vocês não conseguiram? Como é que? Acho que o Ulisses me mandou e-mail, o Pedro. O Thiago aí disse que conseguiu, né? O pessoal, o resto do pessoal aí conseguiu também, né? Aí só acho que entrou uma aluna recentemente, né? Acho que é Larissa. Aí entrou em contato comigo também. De repente verificar certinho com os colegas aí o campo, mas também se quiser mandar o e-mail, a gente pode verificar certinho. Bom, semana que vem, infelizmente, nós não teremos aula, porque sexta-feira santa é feriado. Então, depois da aula de hoje, nós só vamos nos encontrar no dia 9 de abril. Tá? Alguns colegas vieram conversar comigo no decorrer da semana que estão com alguma dificuldade para acompanhar o conteúdo, para entender o conteúdo. Mais alguém está com algum problema, não entendeu, tem alguma dúvida, quer que eu. Tá. Me manda um e-mail, por favor, só para ficar arquivado certinho quem que não conseguiu encaminhar, de repente, como eu pedi para os outros também, tentar repostar aí, de repente, no final de semana ou segunda-feira. Então, pessoal aí, tá tendo alguma dificuldade para acompanhar? Como é que tá aí, pessoal? Daí qualquer coisa a gente pode fazer uma revisão. Boa noite, Aí, vocês querem que professor. eu. Oi, Boa noite. Eu fiquei boa com um noite. pouco de dúvidas nos princípios da economia lá. Uhum. Tá. É, o... A gente pode combinar o seguinte, então, tá? Se todo mundo concordar. A gente faz a aula hoje, então, né, sobre oferta e demanda, a gente não se perder aí. Na aula que vem, dia 9, eu retomo aí essa parte dos princípios, a gente vê ali o finalzinho da matéria desse bimestre, daí nós vamos ficar faltando agentes econômicos, né?
terminar a parte de microeconomia. Daí a gente faz uma revisão na próxima aula ou no máximo na outra semana. O que que vocês me dizem? Por mim, tudo bem. Mas aí vocês preferem na próxima aula já ou daí na outra semana? A gente fecha o conteúdo na próxima aula e na outra semana faz uma revisão de tudo daí. Dia 9. Seria dia 9 ou dia 16? Só aí tá falando dia 9, então, né? Pode ser, pessoal? Todo mundo de acordo? Professor, acredito que seria melhor a gente encerrar todo o conteúdo e depois revisar, né? Acho que ficaria melhor a gente fechar tudo primeiro e depois revisava no final, se os Não, outros concordarem também. da forma que ficar melhor para vocês. Eu concordo com o Felipe, Também concordo com o Felipe, professor. porque daí já revisa tudo de uma vez. Então vamos deixar assim, na próxima aula, então, a gente termina o conteúdo, aí dessa parte de microeconomia, que daí a gente vê agentes, e daí então, aí a gente fecha assim, então. Na, na próxima aula, dia 9 a gente vê finaliza a microeconomia, parte aí de agentes econômicos, né, empresas, consumidores e o poder público. Aí na outra semana a gente faz uma revisão aí de toda, desde a primeira aula até a aula do dia 9 que vai ser agentes. Aí, pessoal, eu peço assim, que vocês entrem, informem os outros colegas aí dessa questão da revisão, que daí nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo um pouco mais dinâmico, né? O professor vai trazer os tópicos e vocês vão apontar para o professor qual é a dúvida, qual é o ponto mais específico. Óbvio que nós vamos acabar revendo um pouco de tudo, mas na revisão a gente tenta trabalhar mais o que é dificultoso para vocês. Ok, professor, muito bom. Então, ficamos combinados assim, tá? Bom, da, da parte ali de nós fechamos na aula passada desses temas econômicos, né, capitalismo, socialismo, sistema misto e estruturas de mercado. A professora colocou um material a mais lá, tá? Eu coloquei também acho que já tinha colocado antes na aula passada, eu coloquei nessa também, um livro ali da minha biblioteca, tá? Minha biblioteca é uma das bibliotecas virtuais que tem a faculdade aí. Depois, vocês não conseguirem acessar, de repente tem que entrar em contato com o pessoal da faculdade para ver como é que faz para ter o acesso aí à biblioteca virtual, tá? É um livro interessante ali que ele traz algumas ponderações, tá? É de um professor americano, inclusive, se vocês quiserem de repente procurar na internet, é o livro do Gregory Mankiw, que é Introdução à Economia. Inclusive, é dele essa questão de princípios que vocês falaram que tem dúvidas, né? A teoria desses 10 princípios foi, pelo menos, sintetizada por ele, né? Pelo Gregory Mankiw. Então,
Então, nós vimos, né, que nós temos o mercado aí, que nós temos, né, o fluxo aí entre, né, os compradores e fornecedores ou produtores, né, seja daqueles que detêm os recursos, os fatores de produção, né, mão de obra do trabalhador, o capital e os recursos naturais, para as empresas que vão processar isso e vão colocar isso novamente como bens ou serviços para os consumos finais. Nós temos que verificar nessa situação, então, pessoal, que nós temos duas principais forças. Aí, nós, nós vamos ter, então, duas grandes forças, né, que trabalham no mercado, que acabam gerando uma lei, né, uma síntese, que eu acredito que todos já ouviram falar, que é a lei da oferta e da demanda, ou a lei da oferta e da procura. Aí uma vez até brinquei com uns colegas advogados, né? Estava separando para estudar. A princípio é a única lei irrevogável, né? Das áreas humanas, né? Você vai ter ali aquelas leis da física, né? Que são provadas por A mais B, que também são irrevogáveis, né? Elas não perdem o seu uso, né? Igual as leis do direito aí que vem uma lei nova, revoga a lei anterior, né? Aquela lei anterior deixa de existir. Então, brinquei dizendo que essa questão da lei da oferta e da procura, oferta e da demanda, ela é irrevogável, né? Ela nunca vai cair em desuso, pelo menos da forma pela qual nós vivemos, né? Nós ainda vivemos numa economia de mercado, né? Acredito eu que mesmo se você for colocar a questão do regime socialista, né? Você ainda vai ter essa questão, apesar do Estado manter o controle, né, da produção, de qualquer forma você tem que produzir, você tem que ofertar aquilo que a população demanda, né? Aquele grande dilema da economia, né? Como alocar os recursos para satisfazer as necessidades, os desejos da população. Então, né, o, fizemos ali uma introdução da aula, os avisos do professor, né, inclusive, rapidamente, o da aula passada. Fiz aqui uma introdução, né, do que nós vamos ver nesta aula. Agora, então, nós vamos ali, né, falar da demanda. Então, o que é demanda? Alguém saberia tentar dizer o que é demanda? Então, pessoal, É o demanda. que, é o que mais se procura, professor? Então, é mais ou menos por aí, né? É, Demanda ou procura, pode falar. é quando tem uma grande quantidade. Quando a gente fala, a gente tem uma grande demanda. Então, você vai ter uma grande procura, uma grande demanda, sim, né? Para a economia, demanda ou procura é a quantidade pela qual as pessoas consumidoras estão dispostas a comprar um determinado bem ou uma prestação de um determinado serviço em um determinado período de tempo. Então, aqui a gente pode fazer uma análise de curto prazo ou de longo prazo. Então, como a colega falou, é uma grande procura. Sim, se você tem ali muitos consumidores procurando,
você vai ter uma grande demanda, né? E a demanda, pessoal, ela tem ali, normalmente, então, o que a gente pode colocar, tá, como uma primeira análise? Nós vamos ter aí, então, um gráfico. O professor não vai conseguir desenhar o gráfico para vocês aqui. Nós vamos analisar aí um plano cartesiano, tá, que na vertical vai ter o meu preço do meu produto e na horizontal vai ter o meu outro pressuposto, que é a quantidade demandada. Existem outros fatores, como nós vamos verificar, que podem alterar essa situação. Nós vamos chamar de curva de demanda. Mas, primeiro, nós vamos analisar todas essas outras variáveis estáveis. E a primeira análise que nós vamos fazer é a demanda, quantidade demandada, pelo preço do produto. Tá? Quando vocês acham que a minha quantidade demandada, ou a minha quantidade de procura, a minha quantidade de demanda aumenta? Quando o meu preço sobe ou quando o meu preço desce? Quando desce, né? Quando desce. Exato. Então aqui nós vamos ter uma relação inversamente proporcional entre o preço do produto e a quantidade demandada. Então, se eu tenho aí um saco de laranja, 1 quilo de laranja, a R$ 5, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem aleatório, tá, pessoal? Só para a gente visualizar essa questão. Eu vou ter aqui o quê? 50 pessoas interessadas em comprar essa laranja, esse 1 quilo de laranja. Se eu aumentar o meu preço de 5 para R$ 6, provavelmente, vamos colocar aí que dessas 50, vai cair para 45, 40. De outro norte, se o meu preço cai de 5 para R$ 4, vai acontecer com a minha quantidade demandada? Vai aumentar de 50 para 55, para 60. Tá? Então, nós temos aí uma relação inversamente proporcional. Sobe o preço, diminui a demanda. Diminui o preço, aumenta a demanda. Essa é a primeira situação que nós temos que analisar de demanda, tá? Que é o preço e a quantidade demandada. Uma segunda situação que impacta, tá, no aumento ou na diminuição da minha quantidade demandada vai ser o que? Outros produtos, tá? Que nós vamos chamar de produtos complementares e produtos substitutos. Tá? No slide o professor colocou o contrário lá, colocou produtos substitutos e complementares, mas nós vamos ter a mesma situação, tá? Produtos substitutos é aquele produto que substitui um outro produto. Então, vamos levar em consideração aí, pessoal. Produto substituto. A Coca-Cola, né? Você tem uma quantidade demandada X, né? Vamos colocar aí, sei lá, 5 litros, pelo preço dessa Coca-Cola estar a R$ 3.
Tá? Essa Coca-Cola ela pode ser substituída por outro produto do mesmo gênero. Lá, eu posso substituir por uma Pepsi, posso substituir por um Guaraná, né? Do mesmo gênero aí de bebidas refrigeradas. Eu posso substituir. Então, aqui eu vou ter produtos substitutos. Da mesma forma, eu vou no mercado, vou comprar manteiga. Posso comprar manteiga, posso comprar aí margarina, posso comprar requeijão, né, que são produtos similares aí, né? Eu posso substituir. Então, eu tenho aí, né, como eu coloquei para vocês, o meu preço da Coca-Cola é R$ 4, eu consumo 5 litros por semana, né? Vamos colocar aí que o Guaraná, no mesmo preço, eu posso consumir a mesma quantidade. Então, a R$ 4, posso consumir 5 litros. O que vai acontecer com a Coca-Cola, com a minha quantidade demandada de Coca-Cola, se o preço dela se manter a R$ 4, só que o preço do Guaraná cair para R$ 3,50? Diminuição da venda do meu produto, que no caso é a Coca. Exato. Então eu vou diminuir a minha quantidade demandada da Coca e vou aumentar a minha quantidade do meu produto substituto, no caso do exemplo do Guaraná. Então você vai ter uma relação também inversamente proporcional. Se eu aumento a quantidade demandada do produto substituto, eu vou acabar diminuindo a quantidade do produto substituído. Aqui sempre levando em consideração o preço, tá, dos dois produtos sendo comparados. O exemplo que eu fiz para vocês do Guaraná e da Coca-Cola. Professor, mas eu gosto mais da Coca-Cola, hein? Guaraná não é tão bom igual a Coca-Cola. Aí nós vamos ter um outro ponto que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Mesma questão da manteiga e com margarina, com requeijão. Um desses estando mais barato, eu vou acabar comprando que ele estiver mais barato ou menos caro. Né? Aquela mesma questão que se faz do álcool e da gasolina. Né? Se eu não vou lembrar certinho a regra aí, mas o preço do álcool tiver numa determinada proporção em relação ao preço da gasolina, digamos assim que valeria mais a pena abastecer com álcool do que com gasolina. Né? Então, essa questão dos produtos substitutos. Produtos complementares, como o próprio nome deles menciona, é que um produto complementa o outro. Então, aqui, eu estou a falar da margarina, da manteiga, da margarina, do requeijão. Tradicionalmente, eu uso aonde essa manteiga, essa margarina, esse requeijão? No pão, numa torrada, posso utilizar numa outra receita, né, para fazer um bolo, etc, né, às vezes vai manteiga, mas tradicionalmente a gente acaba comendo com pão, né, é a mesma questão de você falar do arroz, né, tradicionalmente no Brasil se come arroz e feijão, ou arroz com feijão, né? Então, nós vamos ter aí produtos complementares, né? Aqui, nós vamos ter uma relação diretamente proporcional. Se eu aumento a compra de um produto, eu aumento a compra do outro. Então, se o meu preço do arroz diminui, sei lá, do saco de 10 quilos, de 5 quilos, de R$ 10 para 9, e o meu feijão mantém ali o mesmo preço, eu vou acabar comprando mais arroz, vou consumir mais arroz, consequentemente eu vou consumir mais feijão. Professor, mas eu não aumento o meu consumo de feijão.
Pode acontecer? Pode acontecer. Ah, eu não como feijão, bruxo, eu só como arroz. Não. Aí só vai aumentar o preço, a quantidade do arroz, porque diminuiu o preço do arroz, vai aumentar a quantidade demandada. Mas você fazendo uma análise aqui dos produtos, quando eles são complementares, se você aumenta o consumo de um, você acaba aumentando o consumo do outro. Ou, se você diminui o consumo de um deles, o outro você vai acabar diminuindo. Levando em consideração aqui, pessoal, que o preço de um, no caso o preço do feijão, ele se mantém estável, imutável, e o que variou é o preço do arroz, ou o contrário. O preço do arroz variou, ou manteve estável, e do feijão variou. Se os dois variarem, um aumenta, o outro diminui, aí você pode ter uma diferença nessa questão do consumo complementar. Professor, eu não consegui Até aqui, alguém tem entender. alguma dúvida, alguma pergunta? Não consegui entender essa questão da complementação entre o arroz e o feijão. Quando diminui um, Não, assim, ó, da quantidade demandada e o preço, nós vamos ter essa relação. Nós analisamos ali um produto separado, né? Que o exemplo que eu usei foi da laranja. Nós tivemos ali os produtos substitutos, que eu utilizei ali refrigerantes. E aqui no produtos complementares eu vou utilizar arroz e feijão. Então vamos lá, eu tenho uma quantidade de arroz que eu compro, sei lá, por mês, um saco de 5 quilos, e ali você compra 3 quilos de feijão por mês. Tá? Ambos, o arroz aí está num preço de R$ 10, 5 quilos, e o feijão pagando aí uns R$ 6 nesses 3 quilos. Título de exemplo, eu sei que hoje, né, se nós formos no mercado efetivamente, esses valores vão estar diferentes, né, provavelmente para mais. Como o professor não lembra de cabeça, então eu estou usando números aleatórios. Se o preço do meu arroz diminui ali de 10 para 9, para 8, eu vou demandar mais arroz, eu vou comprar mais arroz. Porque esse arroz ficou barato, posso ali comprar, em vez de 5 quilos, vou comprar 6, 7 quilos, porque ele ficou mais barato, ficou mais atrativo. Eu passando a consumir mais arroz, vamos colocar aqui, né? Tava aí, esse 5 controlando para durar o mês inteiro, né? O feijão também, aqueles 3 quilos ali, estava controlando ali para durar o mês inteiro. Se eu colocasse um pouquinho a mais, ia faltar para o mês. Esse meu arroz diminuindo aí de 10 para 8, talvez eu compre 1 quilo a mais de arroz. Eu tendo 1 quilo a mais de arroz, eu vou acabar comprando 1 quilo a mais de feijão, talvez. Ou tenho 2 quilos a mais de arroz, vou comprar 1 quilo a mais de feijão. Por quê? Porque eu vou comer arroz e feijão. Então eu aumentei a minha quantidade que eu acabo comendo arroz e feijão. Opa, agora não é mais tão regrado, o arroz é um pouco mais farto. Ah, mas se é um pouco mais farto o arroz, o feijão vai ficar aquele feijão ralinho, um pouquinho. Então eu compro um pouquinho a mais do feijão também, para ter um pouco mais de fartura do feijão. Né? Uma outra questão, a gente pode falar do pão e da manteiga. Né? Traz um paralelo aí de que no mês aí que, sei lá, manteiga, a semana, pago R$ 4 na manteiga e R$ 1 em pães aí, sei lá, eu compro 3, 4 pães. O preço da minha manteiga, né, eu como o pão, eu controlo ali a manteiga para ela durar, né, passo só a pontinha da faca. Aí, mas essa manteiga caiu de 5 para 3,50, né, o preço dela. Opa, então, em vez de eu comprar uma só, eu vou comprar duas. Em vez de só ficar controlando a pontinha da faca, eu já vou pegar mais, já vou ter uma fartura, né?
nesse esquema aí, o que vai acontecer? Eu vou querer comer um pãozinho a mais. É isso no decorrer aí da minha semana. Obviamente, assim, se a gente pegar o mesmo dia, né, essa quantidade acaba não aumentando. A gente pegar um prazo um pouco maior, igual do pão, aí o pessoal que come pão toda semana, ou né, do arroz e feijão, que às vezes a gente faz compra programada para 1, 2 meses, você acaba tendo uma variação maior desse preço se mantendo mais baixo por um período, né? Coloquei para vocês aqui do arroz baixando de 10 para 8, mas não de um dia só. Mas ele dura, nesse preço, ele fica aí 1 mês, 2, 3 meses, 1, 2, 3 meses. Então você acaba, né, de uma forma consciente, consumindo um pouco mais de ambos os produtos. Não sei se ficou mais claro agora. Então nós analisamos aí, né, a nossa demanda. Nada. Então nós vimos a nossa demanda em relação ao preço, a quantidade demandada em relação ao preço de um único produto, foi o exemplo da laranja. Nós vimos aí em relação a outros produtos, que são aí os substitutos ou os complementares. Tá? Nós temos ainda uma outra situação que altera a demanda, que vão ser os meus produtos tidos como produtos bens normais e bens inferiores. Tá? Essa relação de bens normais e bens inferiores, pessoal, eles estão vinculados à renda do consumidor. Tá? Então, nós vamos ter aí duas categorias de bens ou de serviços, né? Normais ou inferiores. Vamos pegar aí bem normal, uma picanha, né? Uma carne de primeira, uma picanha, filé, enfim. Produto inferior, aí de repente uma carne de segunda, uma fraldinha, por exemplo. Fraldinha, uma alcatra. É só para a gente ter exemplos de produtos aqui. Tá? Quando a minha renda sobe, quais desses produtos aumenta o meu consumo? A picanha ou a fraldinha? Exato. Então, pessoal, nós vamos ter aqui duas relações distintas em relação à renda do consumidor. Quando a renda do consumidor aumenta, concordo com você, Tarcísio. Quando a renda do consumidor aumenta, se a minha quantidade demandada aumentar, levando em consideração que o preço se manteve estável, tá? A minha renda aumenta, se a minha quantidade demandada aumentar, eu vou estar falando de um bem normal ou um bem comum tido para a economia. Tá? Se a minha renda aumenta e a minha quantidade demandada, o meu consumo diminui, eu estou falando de um bem inferior. Da mesma forma, se a minha renda diminui, eu paro de comprar picanha ou eu diminuo de comprar picanha e aumento a comprar fraldinha. Então a minha renda diminui, a minha quantidade demandada de bens normais ou bens comuns diminui e a dos bens inferiores aumenta. Então aqui nós vamos ter uma relação diretamente proporcional entre renda e quantidade demandada, quando for um bem normal ou um bem comum, e inversamente proporcional
quando for um bem inferior, né? Aí, com o exemplo das carnes, fica fácil da gente ver, né? Se a minha renda aumenta, opa, ganhava, sei lá, um salário mínimo aí, 1.100, passei a ganhar 1.300, opa, vou comprar uma picanha a mais, né? Agora, se ela cai de 1.100 para 1.900, felizmente essa picanha a mais vai ter que ficar para outro mês, outro ano, né? Então, é aquela mesma situação, né? Em tese, o período do ano que se mais tem consumo acaba sendo em novembro, dezembro, por quê? Porque se tem ali primeira, segunda parcela do 13º. Então, de uma forma direta ou indireta, você acaba tendo um aumento da renda do consumidor, né? Porque ele recebe o salário normal dele ali de 1.100, 1.200, 2.000, 3.000 reais, mais esse acréscimo do 13º salário. Então, aí acaba aumentando a quantidade demandada, ou as pessoas compram mais dos substitutos, dos substituídos, ou aí dessa questão dos bens normais e inferiores. Nessa relação, pessoal, da quantidade demandada e da renda, né, em relação a bens normais e bens inferiores, alguma dúvida? Não, E um professor, ponto tudo claro. e um ponto aí que o professor acabou esquecendo de pôr no slide, tá, pessoal? Que você vai ter um quarto ponto aí que impacta nessas análises de demanda, que é o gosto do consumidor. Ah, professor, eu gosto mais de manteiga. Bom, o preço da manteiga aumentar ou diminuir, da margarina aumentar ou diminuir, eu vou continuar consumindo manteiga. Por quê? Porque eu gosto mais da manteiga. Ah, o médico disse que é mais saudável, o gosto é melhor. Enfim, mesma questão lá da Coca-Cola e do Guaraná. Ah, professor, mas o gosto da Coca-Cola é muito melhor que o do Guaraná. Eu gosto mais da Coca-Cola. Bom, você vai continuar consumindo a Coca-Cola, né? Ah, professor, meu, sei lá, eu fumo porque eu gosto do cigarro X. Nem sei qual de marcas aí e tudo mais, né? Então, mas o outro ali, não, aquele outro ali parece que o gosto não é tão bom, né, a qualidade não é tão boa. Então, assim, quando a pessoa começa a colocar muitos pontos, muitas barreiras para comprar um outro produto ou para trocar de produto, é porque aí envolve, né, impacta a questão do gosto do consumidor, né? Ah, eu só uso desodorante Rexona. Dove, Natura, esses outros aí não são bons, é só Rexona. Bom, aí fica a critério, né, da pessoa, se a pessoa tem também, né, obviamente essa possibilidade de estar escolhendo qual que ela prefere por gosto. Se ela não tem aí de repente essa possibilidade de escolher, né, às vezes o que ela gosta acabou ficando muito caro, vai ter que comprar um outro produto aí, né? Ou às vezes deixa de comprar para comprar no mês seguinte, vai juntar dinheiro para comprar só no mês seguinte. Ah, esse mês eu não tomo refrigerante para tomar no mês que vem, mas vou tomar minha Coca. Não vou tomar Guaraná, não vou tomar Pepsi, enfim. Dessa questão aí, pessoal, alguma dúvida? Professor, só para confirmar. Desculpa aí, Tarcísio. Quando o bem é inferior, a renda diminui e a demanda aumenta? É isso? Sim, que aí o bem inferior o exemplo que eu dei é uma carne de segunda. Mas você pode utilizar qualquer outra situação aí, né? Você vai colocar que você possa fazer essa comparação, né? O exemplo mais comum dos livros é realmente essa questão da carne. Se a minha renda diminui, né, eu não vou conseguir comprar a mesma quantidade da carne boa que eu comprava, da picanha. Então eu vou acabar comprando numa quantidade maior. Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou deixar de comprar a picanha. Eu comprava, sei lá, 1 quilo de picanha, 1 quilo de fraldinha. Minha renda diminuiu, eu não vou conseguir comprar esses 2 quilos, um de fraldinha e um de picanha.
Então eu vou parar de comprar ali a picanha e vou comprar 1,5 kg ou 2 kg de fraldinha, porque a minha renda diminuiu. Ou compro 1,5 kg de fraldinha, meio quilo de picanha, para ter um gostinho de picanha ali, né? Não sei se ficou claro. Professor, Bom, sim. uma dúvida que eu tive agora. Isso que você explicou entra também naquele caso de quando o Brasil produz um tanto X de frango e a exportação daria praticamente o que ele produziu. Aí fica para a gente o frango mais caro para suprir essa demanda que ele teve do mercado externo, é isso? É que aí, na verdade, nós vamos fazer uma análise de um mercado, de uma análise macroeconômica, né, que é quando você fala de balança comercial. A balança comercial é a análise de exportação e importação. Aqui, no caso, nós estaremos fazendo uma análise somente do mercado interno. Tá, então Tá? deixa eu Sem, reformular a minha pergunta. A pessoa, no caso, sei lá, para algo que eu consiga mensurar aqui, compra só sabão em pó Omo, e aí ele subiu muito, e eu acabo comprando o brilhante porque eu considero os dois num nível bom, só que o brilhante está mais dentro da minha aquisição no momento, é isso? isso aí você pode utilizar da mesma forma como um bem substituto, né? Ou como uma discussão aí de bem inferior da questão da renda, né? Que a questão do bem substituto, você não analisa a renda se mantém estável, então a minha renda não diminui ou aumenta. O que diminui ou aumenta é o preço. Então, fazendo uma análise de preço, se o preço aumentou ou diminuiu, eu falo num produto substituto. O exemplo que você deu do Omo e do Brilhante. Subiu o preço do Omo, eu vou comprar o Brilhante, então eu estou fazendo uma análise de bens substitutos. Por quê? Porque eu considero que eles são produtos da mesma linha e da mesma qualidade. Agora eu fazendo uma análise da minha renda. A minha renda, vamos colocar aí que eu compre 1 kg de Omo e 1 kg de Brilhante, né? Em vez de eu comprar 2 kg de Omo, eu compro 1 kg de cada. Daí eu faço uma mistura ali para ficar um pouco mais em conta do que 2 kg de Omo. A minha renda aumentando, eu paro de comprar o Brilhante e só compro o Omo. Produto ou normal. Minha renda diminui, eu não consigo comprar o Omo. Então eu paro de comprar o Omo, 1 kg de Omo, e passo a comprar apenas 2 kg de Brilhante. Então aí eu vou ter um bem inferior em relação à minha variação de renda. Não sei se eu consegui sanar a sua dúvida. Conseguiu sim. Então, no caso, se eu tenho um bem substituto, eu mudo o Omo por brilhante. Se eu tenho um bem inferior, eu mudo o Omo ou o brilhante por sei lá, um sol, produto sol. É sempre você fazendo a análise do que varia. O que está variando? Tá? Se você vai pegar um problema, uma questão, sei lá, num concurso, tá? Questão objetiva ali, ou uma questão para você explicar. Ele vai ter que dizer para você assim, o que varia? Variou o preço, então eu deixei de comprar um para comprar brilhante. A minha renda se manteve estável. Eu estou falando de uma questão de discussão entre preço de produto em relação a outros produtos, sempre analisando preço com preço. Quando eu analiso a renda, se a minha renda variou ou não, aí eu vou fazer uma análise de demanda em relação à renda, que daí nós vamos falar de produtos inferiores ou de produtos normais. Perfeito, professor, obrigada. Tá?
Bom, nós terminamos aí, então, a questão da demanda. Nós vamos analisar, então, a outra força que move o mercado, que é a oferta, né? Oferta, então, é a quantidade, né, de produtos colocados à venda no mercado por um produtor, por um fornecedor, por uma empresa, por uma firma, que ela está disposta e que ela está apta a fazer essa negociação em um determinado período de tempo. Então, essa é a oferta. Então, nós vamos ter aí duas situações principais que a minha oferta ela varia, tá? A primeira delas é a minha relação preço e quantidade ofertada. Se, quando nós vimos demanda, meu preço aumenta, a minha demanda diminui, o que acontece com a oferta quando o preço sobe? A oferta aumenta? Aumenta. A minha relação entre quantidade ofertada e preço do produto, ela é diretamente proporcional. Então, eu aumento o preço, o produtor vai olhar, opa, que está mais vantajoso para eu vender porque eu vou ganhar mais. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pôr mais quantidade de produto à venda. Então, eu vou ofertar mais. Se o meu preço diminui, a minha quantidade ofertada também diminui. Nós estamos fazendo uma análise, nós fizemos primeiro uma análise, um conhecimento da demanda, quando nós vamos ver da oferta, e depois, para a gente fechar, a gente vai ver como é que as duas funcionam juntas. Tá? Então, primeiro ponto aí, a relação do preço com a quantidade demandada, minha curva de oferta é diretamente proporcional. Então, aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. Eu tinha 40 quilos, 40 de 1 quilo de laranja a R$ 5. Eu aumentando para R$ 6, o produtor vai querer ofertar aí 50, 60, 50, né, 60. Vai aumentar aí proporcionalmente. As outras variantes se mantendo estável, né? Ele vai aumentar a quantidade ofertada. Tranquilo aí, né, pessoal? A outra situação que impacta a minha curva de oferta, tá, é o meu custo de produção. O que vai ser o meu custo de produção? Aqui nós vamos falar o quê? Principalmente dos meus fatores de produção. Então, eu tenho uma mão de obra ali, que essa mão de obra, o meu trabalhador aí, salário mínimo se mantém estável durante o ano, 1.100. Eu tenho um maquinário que ele é importado, então esse maquinário é caro. Porém, aí o preço do dólar diminui, né? Então, o meu custo para comprar essa máquina vai diminuir. Então, eu vou comprar essa máquina, né? O que acontece com a minha quantidade ofertada? Bom, se eu vou ter uma máquina a mais, eu vou conseguir produzir mais.
Então, quando o meu custo ele diminui, a minha quantidade ofertada aumenta. Da mesma forma aí, vamos colocar aí que eu utilize a laranja, né? Que eu coloco a venda ali, quilo da laranja, né, R$ 5. Que houve ali, por fenômenos climáticos, um aumento da produção de laranja. Então, o pessoal não quis comprar, né? Perdão, não houve um aumento ali, né? Eu acabei tendo um trabalhador a menos, que esse trabalhador se acidentou, né? Se acidentou não, se aposentou, não quis mais trabalhar. Eu fiquei ali com o mesmo número de um trabalhador a menos que eu tinha, né? Com o mesmo maquinário, então eu acabo pagando menos para aquele trabalhador, eu acabo de repente aumentando um pouquinho, que eu pago para os demais ficarem mais animados, mas eu acabo tendo uma diminuição no custo, eu acabo tendo um aumento da minha quantidade de demanda, da minha quantidade ofertada. Então, professor, quanto menor o custo da produção, maior vai ser a oferta? Sim, Isso? porque assim, ó, vamos lembrar aí, depois nós vamos ver, né, quando a gente falar dos agentes, nós vamos ver isso melhor. Mas lembre-se que a empresa, ela visa o lucro, né? Então, se eu aumento o preço e mantenho o meu custo estável, eu vou aumentar a quantidade demandada. Por quê? Porque o preço mais alto, automaticamente, me dá um lucro maior. Se eu tenho, ao contrário, eu tenho ali meu preço estável, mantido igual, e o meu custo diminuído, da mesma forma eu vou acabar tendo mais lucro. Então eu acabo tendo uma quantidade ofertada, uma quantidade de posta à venda maior. Aí nessa questão do custo também a gente pode pôr o quê? Tributos, né? O governo federal aí para tentar evitar o aumento do preço, né? Ele isenta aí, igual o governo federal fez, né? Da PIS, COFINS, do diesel. Acabou não tendo tanto efeito porque a cadeia produtiva é grande, até chegar na bomba chega o mesmo preço. Teve uma diminuição ali de 14 centavos do preço da gasolina quando chega na refinaria. Aí da refinaria até chegar ao nosso tanque, curiosamente, não vai diminuição, mas se aumentasse o valor aí, curiosamente chegando na nossa bomba, nosso combustível iria aumentar, né? Coisas aí do Brasil que, vocês me desculpem, mas acabo não entendendo. O preço das coisas diminui, você não diminui, mas aumenta, você aumenta, né? Principalmente quando você fala aí de tributo ou de câmbio de moedas, quando vamos falar aí de dólar, euro, etc, né? Aí, pessoal, nós vamos falar então da interação de oferta e demanda. Que Professor, dá... Sim, antes de você ir para esse tema, eu fiquei com um pouco de dúvida mesmo você explicando. Porque você sim. deu a comparação ali de um funcionário que se aposenta. Ele vai se aposentar, você vai gastar mais com outros funcionários. Teoricamente, não diminuiria a produção, ou a produção ficaria mais cara, já que você vai ter uma pessoa menos trabalhando e vai ratear o valor com outros? Então, é Karen, né? Acertei? Isso. Então, Karen, vamos lá. Se a pessoa se aposentando, né, ela parando de trabalhar, eu paro de ter custos com ela, que daí ela vai receber a aposentadoria dela, seja do INSS, governo federal, ou seja aí de uma aposentadoria privada, vai que ela fez uma contribuição aí para uma previdência complementar, uma previdência privada, tá? Então eu diminuo
Então, eu diminuo o meu custo aí de R$ 2.000 que eu teria. Fazendo uma análise. Se você for fazer uma análise assim, eu tenho um trabalhador a menos. Então, eu vou ter um custo a menos, porém, eu vou ter uma pessoa menos trabalhando, então a minha produção poderia diminuir. Para que a minha produção não diminua, eu pago R$ 2.000 para cada um. Esse que se aposentou, tinha 3. Então, eu tenho um gasto com pessoal de 6.000. Tá? Eu acabo diminuindo esses 2.000. Para os outros 2 trabalharem no nível dos 3, em vez de eu pagar 2.000 para cada um, eu pago 2.500. Então, em vez de eu ter um custo de 6.000, eu vou ter um custo de 5.000. O meu trabalhador ali ele vai estar mais motivado, porque ele vai estar ganhando mais. Em tese, tá? Estou fazendo uma análise aqui dessa questão da produção. Normalmente, a minha produção aí, ela acabaria aumentando, né, se eu tivesse um trabalhador a mais. Porém, tudo depende se eu tenho dos maquinários que eu tenho. Por exemplo, eu tinha 3 empregados, mas eu tinha só dois tratores ali para colher soja. Então, às vezes, um trabalhador ficava ocioso. 2 estavam funcionando, o outro estava ali fazendo alguma outra coisinha ou acabando ficando um tempo ocioso. Ele parou de trabalhar e eu acabo não tendo esse tempo ocioso, acabo sempre tendo ali a minha produção se mantendo estável. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, mas é mais fácil a gente visualizar quando aí você tem a questão que eu falei, né, do maquinário se torna mais barato, principalmente quando você fala, de repente, da diminuição do câmbio, quando o governo resolve dar uma isenção tributária ou diminuir uma alíquota de tributo, né? O problema é que no Brasil, sempre quando falam de reforma, eu fico preocupado, né? Porque estão falando de reforma tributária e não sei se a reforma tributária vai ser pior do que a que nós já temos, tá? Então, fica aí também a minha ressalva. Né? Tempos atrás, aí, uma das coisas que foram feitas foi desoneração da folha, né? Que isso daí, na verdade, eles acabaram tirando alguns tributos ali, né? Algumas contribuições que se aplicava na empresa quando da sua folha de pagamento. Então, isso você acaba fazendo para quê? Para acabar mantendo o mesmo preço, você acaba aumentando a produção, você diminui o custo e acaba mantendo a produção, mesmo acaba aumentando a produção. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Karen. Conseguiu sim, professor, ficou mais fácil agora. Professor, daí a relação do custo e a quantidade vai ser inversamente proporcional? Isso. Meu custo diminui, fica mais barato para eu produzir, eu produzo mais. Meu custo aumenta, fica mais caro para eu produzir, eu vendo menos, né? Oferto menos. Aí nós vamos ter a relação, pessoal, de quando ambas as forças estão em conjunto. Tá? Então, nós vamos ter aí a lei da oferta e da demanda. Que nós podemos ter 3 situações quando essas forças estão juntas. O equilíbrio, o excesso de oferta, o excesso de demanda. Então, vamos lá. Meu ponto de equilíbrio é quando toda a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, eu vou ter um preço X, tá? No meu gráfico aí de preço, relação quantidade demandada, preço, relação quantidade ofertada,
eu vou ter um preço no qual ali é R$ 5, eu oferto 50 quilos de laranja a R$ 5, compra-se, demanda-se 50 quilos de laranja, 50 sacos de 1 quilo cada um. Então eu vou ter o meu equilíbrio, né? Não sobra e não falta. Contrapartida, eu tenho a questão aí ou do excesso de demanda ou do excesso de oferta, que também nós podemos falar em escassez. Né? O que acontece? Eu tenho o meu ponto de equilíbrio a R$ 5. Então eu tenho 50 sacos de 1 quilo sendo vendidos e eles são, os 50 são comprados. Se esse meu preço de R$ 5 cai para R$ 4,50, eu vou ter mais pessoas querendo comprar, só que a minha quantidade ofertada vai ser a mesma ou vai diminuir. Como a gente viu ali, normalmente diminui. O que vai acontecer? Vai acontecer uma escassez. Eu vou ter mais demanda do que oferta. Ou eu vou ter aí um excesso de demanda. O que vai acontecer? O meu preço de R$ 4,50 vai subir. Ou para o ponto de equilíbrio, por R$ 5, ou sobe mais. Né? Contrário, se o meu preço sobe de 5 para 5,50, em vez de ter ali 50 sacos de 1 quilo, eu vou ter 60 sacos de 1 quilo à venda, porém eu vou ter 40 sacos sendo comprado. Então eu vou ter um excesso de oferta, né? Eu vou ter mais bens sendo ofertados do que vendidos. Eu vou acabar tendo estoque. O que acontece quando eu tenho estoque? Promoção. Promoção equivale a diminuição do preço até chegar aí no nosso ponto de equilíbrio, né? Que é a teoria, na verdade, a lei da oferta e da demanda configura exatamente essa situação, né? O preço do produto, ele sobe se eu tiver uma escassez, se eu tiver poucas laranjas e eu tenho bastante gente querendo comprar, o que eu acabo fazendo? Eu acabo subindo o preço. Eu seguro, não vendo, subo o meu preço, ganho mais do que os outros. Contrário, se eu tenho mais bens sendo ofertados do que comprados, o que eu vou acabar fazendo? Eu preciso desovar, porque, sei lá, daqui 2, 3, 6 meses chegam coisas novas, né? Vamos falar aí de roupa, né? Roupa, a cada estação do ano você tem uma coleção nova. Se você não vendeu tudo, você acaba tendo estoque, né? Você acaba tendo coisa parada. O que a gente faz? A gente faz promoção, a gente vende mais barato. Aqui, então, pessoal, tem alguma dúvida aí sobre essa questão de equilíbrio, de excesso de demanda, excesso de oferta? Tranquilo, professor? Da aula de hoje, pessoal, ficou alguma dúvida, algum ponto aí nebuloso, alguma coisa que a gente possa dirimir? Ficou tudo certinho? Essa questão aí de oferta e demanda, como é algo um pouco mais concreto, né? A gente acaba tendo uns exemplos mais palpáveis, acho, vislumbro eu, né? Que acaba sendo um pouco mais simples da gente estar entendendo, né? Sim, professor.
Bom, pessoal, então, para a aula de hoje, o conteúdo era esse, tá? Peço novamente para vocês aí, então, que quem não conseguir postar a atividade por algum motivo, me mande e-mail, que a gente tenta ver o que está acontecendo. De repente, trocando uma ideia com os colegas aí, de repente também a gente consegue resolver esse problema. Na nossa próxima aula, nós vamos ver a questão dos agentes, né, que daí nós vamos ter as empresas, os consumidores e o poder público, como é que eles interagem aí na relação da economia, na microeconomia, que tem diferença aí da micro e da macro, como nós vamos ver depois. E daí na nossa outra aula, dia 16, então fica a nossa revisão. Combinado? Combinado, professor, tudo certo. Combinado. Bom, pessoal, então, boa noite a todos e a gente se vê na próxima aula, dia 9, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.